Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar de um artigo interessante que eu encontrei. Ele é de 2024 e fala sobre ativação muscular e movimentos coordenados do bebê no movimento do rolar. Ele mostra que existem 6 padrões de rolamento. Então, nós vamos analisar as imagens juntos, né? Primeiro, vamos entender a legenda da figura. IA é ipsilateral arm, que é igual a braço do lado para o qual o bebê vai rolar. Esse daqui. Ipsilateral leg é a perna do lado para o qual o bebê vai rolar, mesmo lado. E CA é o contralateral arm, é o braço do lado oposto. E CL é a perna contralateral, né, do lado oposto. Na figura tem umas estrelinhas também, que significa que o membro que permanece estável durante o início do rolamento. O cinza escuro é o membro que inicia o movimento e o cinza claro é o membro que entra depois, dando continuidade ao movimento do rolar. Agora vem a parte clínica, né? As figuras. No padrão A, a gente vê 2 membros que permanecem estáveis, que é o braço e a perna para o lado que o bebê vai rolar. Quem inicia os movimentos são os 2 membros do lado oposto. Segundo estudo, todos os músculos começam ativando juntos. Na segunda metade do rolamento, ocorre um aumento importante do quadríceps, enquanto eretores da coluna, abdominais e isquiotibiais diminuem a sua participação. Então, esse membro inferior que permanece apoiado, ele funciona como uma base de estabilidade. É quase como se o bebê ancorasse um lado do corpo para produzir a força do outro. E isso lembra muito o conceito de estabilidade proximal, que a gente está sempre falando por aqui. Estabilidade proximal antes da mobilidade. No padrão B, novamente os 2 membros permanecem estáveis, mas agora o braço contralateral, ele inicia primeiro. A perna contralateral entra depois. Nesse estudo, mostrou que a elevada ativação dos eretores da coluna praticamente durante todo o movimento. E por quê? Porque esse padrão depende bastante da rotação axial entre tronco e pelve. Os eretores, eles estabilizam a coluna enquanto ocorre essa dissociação. Isso é extremamente interessante para quem trabalha com controle de tronco. No padrão C, apenas um braço permanece estável. Todos os outros membros iniciam juntos. Foi um dos padrões mais frequentes do estudo. Os músculos mais ativados foram os abdominais, quadríceps, os eretores, né, os tensores da coluna, depois isquiotibiais. E o que isso significa? Aqui o bebê ele utiliza muito mais a flexão de tronco, flexão de quadril, por isso os abdominais trabalham intensamente. É exatamente o que os autores discutem depois. Os padrões C e o F, que já já a gente vai ver, são dominados pela flexão do tronco. No padrão D, também possui um membro estável, mas agora ocorre uma combinação de rotação axial, flexão de quadril. Os autores observam que praticamente todos os músculos trabalham em intensidade moderada ao mesmo tempo. É um padrão mais complexo. Não depende apenas da força, depende principalmente de sincronização entre tronco, pelve e membros. No padrão E, agora quem permanece estável é apenas a perna do mesmo lado. Os 2 braços, eles iniciam o rolamento. E o estudo mostrou grande ativação dos eretores da coluna, baixa ativação abdominal durante praticamente todo o movimento. E o que está acontecendo? Mais uma vez, a estratégia dominante é a rotação do tronco. Os extensores passam a assumir maior protagonismo e os oblíquos também abdominais. No padrão F, nenhum membro permanece parado. Todos participam desde o início. Foi um dos padrões também mais frequentes, mais encontrados. Os músculos predominantes foram abdominais, quadríceps. Interpretação, qual é o padrão? É um padrão muito integrado. O bebê praticamente utiliza o corpo inteiro ao mesmo tempo. Há menor dependência de um ponto fixo de estabilidade. Então vocês percebem que cada bebê ativa de um jeito?
E com isso reforça a importância da avaliação do movimento livre do bebê no primeiro momento. E a partir dessa avaliação podemos traçar o nosso plano terapêutico, porque quem avalia bem trata melhor ainda. O rolar não começa em um único segmento, ele começa com ativação global. Depois, o sistema nervoso e o muscular escolhe qual estratégia que ele vai utilizar. E isso reforça que movimento emerge da coordenação do corpo inteiro e não da ação isolada de um músculo. A estabilidade ela muda conforme a estratégia. Alguns bebês precisam manter 2 membros fixos, outros apenas um, outros nenhum. Ou seja, o sistema nervoso ele modifica a quantidade de estabilidade necessária para produzir o movimento. Não existe um rolar ideal. E essa talvez seja a maior mensagem do artigo. Os autores eles encontraram 6 estratégias coordenadas diferentes em bebês típicos saudáveis. Isso significa que 2 bebês típicos podem rolar de formas diferentes e ainda assim ambos estarem dentro do desenvolvimento esperado. E como foi que os autores fizeram esse artigo? Qual foi a metodologia que eles adotaram? Participaram desse estudo 38 bebês típicos, com a média de entre 6 meses e meio. Durante o estudo, os bebês eram colocados em decúbito dorsal sobre uma superfície firme. Os pesquisadores estimulavam o rolamento usando brinquedos, estímulos visuais ou auditivos. Enquanto isso, eram registrados em forma de vídeo e eletromiografia. Os eletrodos eles foram posicionados nos músculos eretores da coluna, abdominais, quadríceps e os isquios tibiais. Tudo isso para medir exatamente quanto cada músculo era ativado durante o rolar. E qual foi a conclusão dos autores? Os pesquisadores concluíram que cada uma das 6 estratégias de rolamento possui uma assinatura muscular própria. Os padrões que utilizam maior rotação entre tronco e pelve apresentam maior ativação dos extensores da coluna. Já os padrões que dependem mais de flexão de tronco e de quadril apresentam maior ativação da musculatura abdominal. Além disso, eles reforçam que compreender esses diferentes padrões de ativação muscular pode ajudar tanto na identificação precoce de alterações do desenvolvimento motor, quanto no planejamento de intervenções fisioterapêuticas mais direcionadas. Mas para mim, a principal mensagem desse artigo vai muito além da ativação muscular. Esse artigo mostra que o sistema nervoso não aprende um único jeito de rolar. Ele experimenta estratégias diferentes até encontrar aquela que melhor resolve o problema motor. E é exatamente por isso que na prática clínica nós não devemos procurar um rolar perfeito. Devemos compreender como aquele bebê está organizando o movimento, para que não haja compensações musculares. Quando avaliamos apenas se o bebê rolou ou não rolou, perdemos informações importantes. Mas quando observamos qual estratégia ele utilizou, quais segmentos iniciaram o movimento, quanto de estabilidade ele precisou gerar e como ele organizou essa sequência motora, nós conseguimos entender muito mais sobre o funcionamento do sistema nervoso. É por isso que eu sempre digo, quem avalia bem, trata melhor ainda. A avaliação é o que transforma uma intervenção baseada apenas em exercícios em um tratamento baseado em raciocínio clínico. E é justamente esse raciocínio que acelera a evolução motora dos nossos bebês pacientes. Percebem porque eu insisto tanto para que vocês não copiem exercícios da internet? Se existem 6 estratégias normais de rolamento, como eu poderia indicar exatamente o mesmo manuseio para todos os bebês? Primeiro eu preciso avaliar, depois eu decido qual informação aquele sistema nervoso precisa receber na bola suíça. Porque a bola suíça, como qualquer outro recurso terapêutico, sozinha ela não acelera a evolução motora.
O que acelera a evolução motora é o raciocínio clínico por trás da intervenção usando a bola suíça. E quando compreendemos como o sistema nervoso e muscular organiza o movimento, nós deixamos de reproduzir exercícios e passamos a oferecer ao bebê os estímulos que realmente fazem sentido para o momento em que ele se encontra. E é isso que transforma a nossa prática clínica e faz toda a diferença na evolução dos bebês. Se esse conteúdo fez sentido para você e você gostaria de ler esse estudo, esse artigo na íntegra, deixa a palavra artigo aqui nos comentários. Eu vou enviar para você gratuitamente tanto o artigo original em inglês e também a tradução que eu fiz em português, que é para facilitar a leitura, tá bom? Se você conhece outro fisioterapeuta que gosta de estudar desenvolvimento motor baseado em evidências, compartilhe esse vídeo, porque conhecimento científico só faz sentido quando chega à prática clínica e melhora o atendimento dos bebês, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.